Bom dia, graça e paz do Senhor esteja no seu coração. Estamos aqui para mais um dia, mais um devocional. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente, muito ao nosso coração, porque como você sabe, cada dia, cada devocional que nós vamos para a presença do Senhor, é um dia que Ele nos quebra, que Ele nos ajusta, que Ele nos impulsiona. E o devocional de hoje, ele vai trazer algo muito forte ao nosso coração. Olha ao seu redor. Eu não sei se você é assim, mas sabe aquele dia que você olha para a sua vida e começa a enxergar tantos problemas, tantas situações que você tem vivido, e aí você começa a olhar que a sua vida, ela tá com tantas coisas que não fluem, problemas que estão crescendo. Só que, se você ficar preso só olhando os seus problemas, você vai cada vez mais se afundar. Como se você estivesse num mar de problemas, se afogando, sem destino, sem uma direção. Mas hoje o Senhor ministrou muito meu coração. Eu estava naqueles pensamentos, sabe? Não tá dando certo, não tá indo, as coisas não estão acontecendo. E aí o Senhor trouxe assim muito forte uma percepção. Olha ao seu redor. Veja, você está na sua casa, mas tem muitas mães que estão no hospital com filho doente. Olha ao seu redor. Você está na sua casa, tem pão na mesa. Tem muita gente que está num barraco e não tem o que comer. Olha ao seu redor. Você tem como andar, você tem estrutura, tem pessoas que estão numa cama. E ele começou a trazer várias observações ao meu coração. E aquelas inquietações da minha alma se transformou em gratidão. Falei, Senhor, obrigado. Obrigado pelos meus filhos, obrigado, Senhor, pela minha casa, pelo meu esposo, obrigado pela minha saúde. E de repente, aquele mar já não era mais um mar. E o Espírito Santo, ele continuou falando no meu coração, ele falou assim, dê sentido a outra pessoa, porque aí a sua vida vai ter sentido. Às vezes a gente está lutando para encontrar o sentido da nossa vida. Isso não tem a ver com o que você tem ou com o que você não tem. Isso tem a ver com aquilo que você descobriu, para aquilo que você foi chamada para ser. E eu vou te falar uma coisa, todos nós fomos chamados para dar sentido à vida de outras pessoas. Deus nos chamou, não nos criou para ser independentes, pelo contrário, nós somos interdependentes, dependentes um do outro, desde o nascimento. Um bebê não faz nada sozinho, ele depende dos cuidados. E nós crescemos e continuamos dependendo um do outro, porque a nossa vida, nós fomos criados para nos relacionar. E quando a gente começa a olhar só para nós mesmos, a gente perde o sentido da nossa vida. Porque nós fomos criados para dar sentido à vida de outras pessoas e assim é a descoberta do nosso propósito. E às vezes, se você olhar ao redor, você vai perceber que ainda que você tenha os problemas, cada um tem situações. Você tem problemas, eu tenho problemas, mas se você olhar ao seu redor, você vai perceber que tem pessoas que estão passando situações muito difíceis e talvez pior do que a sua. Se você olhar ao redor e perceber que você pode ser resposta para a vida de outra pessoa. Talvez é pouco, mas você pode ser para ela um bote salva-vidas no meio do mar de problemas que ela está enfrentando. Você pode ser a âncora que vai trazer o equilíbrio no meio dessa tempestade. E é isso que o Senhor tem falado comigo nesses dias. Olha ao seu redor. Para de focar só na sua dor, porque se você ficar presa na sua dor, você não vai enxergar uma solução. Mas se você olhar ao seu redor, você vai trazer sentido para a sua vida. Você vai trazer sentido para aquilo que é o teu propósito, porque eu te chamei para ser resposta nesse tempo.
eu tô muito nos dias de José. E não tem como, toda vez que Deus fala comigo, eu penso nele. Você vê que ele podia estar revoltado na prisão. Mas lá na prisão, ele era prestativo ao ponto de ser colocado como encarregado. E ele poderia ficar na amargura, porque olha a minha vida, ó céu, ó dor, ó tristeza. Não, ele ficou naquele ambiente, sendo resposta na vida de outras pessoas. Ainda que talvez na madrugada ele olhasse para a vida dele e falasse: Senhor, nada está acontecendo. Eu estou aqui parado, eu estou aqui aprisionado, as coisas na minha vida, nada está acontecendo, eu estou preso. Mas ainda assim, o dia seguinte, ele se levantava e ia ser resposta na vida de outra pessoa. E um dia, nesse dia, Deus olhou para ele. E aquela pessoa que uma vez foi resposta, se tornou resposta para ele. Aquela pessoa que ele foi resposta uma vez, hoje se tornou resposta para ele. E hoje, quando eu acordei de manhã, o Senhor falou assim, Ele começou a trazer muitas pessoas ao meu coração para orar. Inclusive, algumas pessoas eu até sonhei na madrugada com ela. E eu fiquei assim, eu falei, Senhor, mas essas pessoas, algumas me abandonaram, algumas foram desleais, algumas me magoaram. Por que eu vou orar por elas? Essa eu não vou orar. E o Espírito Santo, ele falou bem nítido. Por que você vai deixar o teu orgulho me impedir de abençoar essas pessoas? E ali ele me fez lembrar de Jó. Eu não sei se você conhece a história de Jó, mas Jó passou por um processo muito difícil na vida dele. Jó, ele perdeu tudo e tudo que ele tinha, perdeu a saúde, perdeu a alegria, ele perdeu tudo. E ali vieram uns amigos para consolar, mas quando na verdade eles só estavam ali para criticar. E às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida exatamente para isso, para elas servirem de espinho na carne. Não sei se você consegue me identificar. Só que chegou um dia que Deus falou assim para Jó. Deus virou a chave. Lá no Jó 42, você vai ver que o dia de Jó chegou. Porque eu vou te falar uma coisa. Todo mundo passa pelos processos de Deus. Todo mundo passa por processos, mas uma coisa, o processo ele tem começo e fim. Uma hora vai acabar. E o dia de Jó chegou. Então Jó, ele viu a vida dele e ele tinha tudo mesmo, para chegar nesse dia e cantar aquela musiquinha lá, Sabor de Mel. Só que ele não fez isso. Jó, ele tinha tudo para esfregar na cara daqueles que ofenderam, daqueles que criticaram, daqueles que falaram que ele estava em pecado, daqueles que apontaram o dedo, sabe? Ele tinha tudo para falar, não me ajudou, agora eu tô aqui, você tá aí. Ele tinha tudo. Só que Jó não fez isso. Jó, ele orou pelos seus inimigos, amigos. Aqui em Jó 42, no versículo 10, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que ele tinha antes. Às vezes, Deus vai fazer eu e você olhar ao redor para perceber que tem pessoas que precisam da nossa ajuda. Mesmo a gente quebrado, mesmo a gente só o caco, mesmo a gente destruído, tem algo em nós que é resposta para a vida de alguém. E até aqueles que já nos abandonaram, que já nos afrontaram, que já foram desleais, até aqueles que o Senhor fala, ore por eles. Até esses podem ser um canal de bênção na nossa vida. Aqui fala que enquanto Jó orava, Deus mudou a sorte. Por quê? Porque veio outras pessoas trazer algo para a vida de Jó. Enquanto Jó cuidava da dor do outro, Deus cuidava da dor dele. E se você enxergar isso que eu estou falando,
se eu conseguir transmitir isso que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Deus conhece a nossa dor, Deus conhece a nossa luta, mas Ele também sabe do nosso propósito. E talvez tudo que está faltando na sua vida e na minha vida para destravar aquilo que Deus quer fazer é a gente se posicionar e parar de olhar só para nós e olhar ao redor e saber que se Deus quer nos usar mesmo na nossa dor, enquanto as nossas feridas sangram, Deus vai curando outras feridas e então a nossa cura vem. Tem uma canção que eu gosto muito, que ele fala assim, que eu esqueci o nome da cantora, ela fala assim: apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Conhece? Aí tem uma parte que ela fala, que Deus fala assim: deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para libertar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Entendeu? Deus, Ele não está esperando eu e você ficar pronto. Ele está esperando eu e você estar disposta. Se você e eu ficarmos no nosso mar de problemas, olhando para a nossa vida, vendo ao nosso redor, dentro de nós, mas nada acontece, não está acontecendo, o milagre não está vindo. Se você ficar aí, você vai morrer, vai se afundar. Mas se você olhar ao redor e ver que tem pessoas que mesmo com o pouco que você tem, você pode ajudar, Deus vai levantar outras pessoas para olhar para você. Deus vai levantar outros, porque quem está parado morre, mas quem se move é salvo. Deus está buscando corações disponíveis. Deus está buscando pessoas dispostas a orar pelos amigos, por aqueles que te ofendeu, por aqueles que virou as costas quanto mais você precisou. Mas quando você ora, algo aqui muda. Quando você ora, vira uma chave que é exatamente isso que Deus está esperando. Quando o nosso coração ele é quebrantado, não importa. É igual quando José fala para os seus irmãos. Quando José ele tem um encontro com os irmãos dele ali no Egito, depois de José ter passado por todo o processo, e lá está ele, no lugar da sua recompensa, no lugar onde ele estava governando, onde era o propósito dele. José tinha tudo para mandar prender. José tinha tudo para levantar uma vingança, mas ele chorou. Ele chorou. E quando ele chorou, foi um choro de quebrantamento. E ele olhou e ele falou assim: olha, não foram vocês, eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Hoje eu tô aqui para ser resposta para você. Mesmo que vocês foram desleais, mesmo que vocês me jogaram fora, eu estou aqui hoje para ser resposta para vocês. Eu vim na frente, meus irmãos, para estar justamente aqui, porque se eu não estivesse aqui, vocês não iam sobreviver. Deus me colocou nesse lugar. E talvez você está olhando para a sua dor do processo e não está olhando para o seu propósito. O que Deus está querendo fazer através de você, mesmo na dor, mesmo na sua limitação, mesmo se você olha ao redor, Senhor, eu não tenho nada, mas o Senhor está falando, mas ao seu redor tem gente que precisa. Ao seu redor tem gente que tem muito menos e você tem uma âncora. E você é um bote salva-vidas, você é a resposta. E olha ao seu redor que você vai perceber que você tem muito mais motivos de gratidão do que de qualquer outra coisa. Então, seja resposta hoje na vida de alguém. Porque quando você se levanta assim, Deus se levanta ao seu favor. E a sua sorte vai mudar. Amém? Glória a Deus. Quero te convidar a orar. Quero te convidar a orar pelas pessoas que o Senhor já trouxe ao seu coração. Eu tenho certeza que enquanto você está ouvindo essa palavra, o Espírito Santo começou a te lembrar de pessoas que você precisa orar. Mesmo na dor, mesmo talvez na afronta, mas essa pessoa, mesmo que te feriu, ela precisa da sua oração para que haja livramento. Não seja orgulhosa ao ponto de impedir o Espírito Santo agir. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Quem somos nós, Senhor?
para julgar, para determinar ou escolher quem deve ser salvo, quem deve ser alcançado, sendo que as tuas misericórdias nos alcançou, Pai. O castigo que estava sobre nós, o Senhor refutou, tomou para si, Senhor, para que hoje nós pudéssemos ser salvos. E ainda que nós estejamos passando por processos difíceis, ainda que a gente esteja em dores, em luta, Senhor, em situações que é só mesmo a graça do Senhor para nos alcançar, nós escolhemos ser resposta. Nós escolhemos ser a âncora que sustenta na tempestade outras pessoas. Nós escolhemos estender a mão e ser um bote salva-vidas no meio daquela tempestade para vidas que estão ali se perdendo. Porque o Senhor nos deu algo, Senhor. O Senhor nos deu um destino. O Senhor nos deu um propósito. E o nosso sentido da vida vai ser liberado quando a gente der sentido à vida de outras pessoas. E eu sei que existem pessoas aqui, Senhor, que elas precisam liberar palavras de vida na vida daqueles que nunca pensou nisso para elas. Existem pessoas que precisam liberar palavras de misericórdia, palavras de perdão, palavras de livramento até. Mas, Senhor, que essas palavras, elas sejam chaves que destravam a vida delas, que sejam chaves que liberem a virada da sorte, a mudança de destino delas mesmas, porque o Senhor fez isso com Jó. Enquanto ele orava pelos amigos que o perseguiam, que o criticou, o Senhor levantou grandes mudanças, mudou a sorte dele, transformou a vida dele, fez maior e melhor do que era antes, Pai. Então nós te pedimos esse coração, Senhor. Que nós não sejamos vingativos, que nós não sejamos, Senhor, arrogantes, orgulhosos ao ponto de impedir o teu agir, mas que esse processo que é doloroso não nos mate, só nos leve ao propósito, porque é isso mesmo que o Senhor tem feito, Pai. Eu te agradeço por essa palavra, porque é só o Senhor mesmo para trazer uma palavra dessa. Não veio de mim, veio totalmente de ti, Pai. E das feridas que eu carrego, que seja cura na vida de cada pessoa que recebe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Receba essa palavra, seja uma âncora, seja resposta, porque você só vai encontrar o sentido da sua vida quando você der sentido à vida de outras pessoas. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.